Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 9 de agosto de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2381. Tem 5 páginas, 46 elogios, 16 máximos. O tema, segredo. A especialidade, cosmoeticologia. Quem redigiu o verbete com muita classe é o professor Michel Chad, lá de São Paulo, que vai aparecer aí defendendo o verbete no Skype. A Marlene sentou no lugar dele aí para segurar a barra. Ela é advogada de defesa, você sabe que ela é advogada, né? Agora, definição. O segredo é o fato, a informação ou o conhecimento mantido sigiloso, oculto, secreto, incógnito por quem o detém. A desinformação, a ausência da inteligência evolutiva, a censura, a confiança, a confissão dos pecados, a corrupção ativa, a corrupção passiva, a criptografia, a culpa interior, a cumplicidade dos amigos, o autor da denúncia anônima, a descoberta do fato oculto, a espionagem industrial, a falsidade ideológica, a fraude, a hipocrisia social, a identidade secreta dos super-heróis, a lavagem de dinheiro, a manipulação das consciências. Olha, eu li apenas um pedaço, tem mais de 20 linhas a fatologia. A central extrafísica da verdade, a evocação das consciências envolvidas com o segredo, a falta de segredo perante a multidimensionalidade, a parapsicoteca, a para-autenticidade, as acariações extrafísicas, a sinalética energética e parapsíquica pessoal. Agora, na argumentologia, tem aí 30 categorias de segredos, em geral. Agora, na remissologia, dos 12 itens, nós destacamos 5. Ato clandestino, calculismo cosmoético, central extrafísica da verdade, mega explicitação cosmoética e segredo político. Frase enfática. A consciência lúcida objetiva, transparência cosmoética perante as demais consciências intra e extrafísicas, evitando manter segredo, pois, a rigor, os atos e fatos são inescondíveis. Você ainda guarda segredos de si mesmo? Por qual motivo? Até quando? Agora, a mega análise aí com o João Paulo são 20 itens. Acobertamento, ocultamento, escondimento, esclarecimento, camuflagem. Confidencialidade, convivialidade, cumplicidade, criptografia, sigilo. Insegurança, anti-informação, corrupção, confissão, explicitação. Lisura, glasnost, cosmoeticologia, autodiscernimentologia e intencionologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é volicionolinologia. O argumento é autovolicionológico. Aí é bom examinar e ver com calma o adendo no fim. Agora, questionamentos. Professor, minha vida está em ebulição. Me dou conta que está havendo um movimento levanta poeira e desassédio. O que está mal parado comigo e no relacionamento com os outros tem eclodido. Tudo está aparecendo e sendo ressaltado para que seja resolvido. Observei que ao entrar nos ambientes, se tiver algo mal parado, acaba sobrando para mim. Estou absurdamente esponja. Não estou sabendo lidar com tudo isso. Sinto-me sensível, triste, confusa, sem lucidez, porque tem coisas que não fazem sentido e eu não consigo entender. Poderia comentar e me ajudar a compreender esse momento? Olha, vamos colocar energia no assunto.
Agora, tudo tem sua razão de ser, isso tudo é crise de crescimento. O que seria bom é você usar mais do estado vibracional. Qual a opinião do senhor na condição de médico experiente, conscienciólogo, sobre Maituna ou arcano AZF, que é o sexo sem ejaculação, para fim de subida plena da Kundalini e gerando mais potencial de evolução da consciência? Olha, eu acho isso tudo uma besteira enorme, não é por aí não. Esquece isso. Esses dias andaram perguntando sobre esse assunto, é a segunda que fala. Professor, nessa sexta faz um ano que minha mãe dessomou. Meu irmão me ligou ontem dizendo que todos vão se encontrar à igreja às 19 horas para a missa. Quando penso nela, mando as melhores energias e peço para que mude e pense diferente. O senhor pode comentar? Observação. Nós somos 10 irmãos. Vamos pensar positivo no assunto para ajudá-la. Agora, o ideal é assim mesmo. Pensa positivo sobre ela e deixa ela seguir o destino. Quem dessoma tem um novo destino a cumprir. Outra aqui. Tenho um salão de cabeleireiro em casa faz 6 anos. Trabalho sozinha. Há 2 anos conheci a Conscienciologia e me identifiquei muito. Sou tenepsista faz 1 ano e 6 meses. Sou voluntária do IPC, São Paulo, atuando em Campinas e candidata à docência. Em tertúlia anterior, o senhor respondeu que é muito negativo ter salão em casa. Atendo poucas pessoas durante a semana e o salão não é meu sustento. Trabalho nele mais por hobby, pois gosto de atender as pessoas na área da beleza. Pode ser alguma forma de assistência que faço? Se parar de atender, não vou arrumar mais a sério? Se houvesse algum problema meu, o amparador já teria me comunicado? Não há dúvidas, se está sentindo bem, vai em frente. Não é o ideal, só lembra disso. Agora, eu queria dizer para vocês que atualmente nós somos 163 neoverbetógrafos, comigo 164. Estamos caminhando para os 500, está certo? Vocês estão vendo que devagar nós estamos chegando. De grão em grão, a galinha, de modo que nós estamos chegando lá. Agora, eu passo, então, o professor Michel Chad para o nosso amigo Arlindo. Ele está lá preparando um sorriso Michel de Gioconda. Chad, Olha lá, sorriso de Gioconda. é o meu grande amigo lá de São Paulo, então tem que escolher as perguntas aqui. Então, aqui na parafatologia, na segunda linha e depois na terceira, a falta de segredo perante a multidimensionalidade. Podia dar uma geral, por favor? Boa tarde, tudo bom, Arlindo? Estamos falando aqui diretamente do Pesquisaram. Então, a falta de segredo perante a multidimensionalidade nada mais é do que não existe segredo absoluto. Então, a gente sempre vai estar sendo exposto, seja com CX ou os pensamentos que a gente emite. Então, por mais que a gente ache que um ato nosso é um segredo, sempre, ou na maioria das vezes, vai ter algumas consciências extrafísicas acompanhando o nosso dia a dia, seja aqui na dimensão física ou mesmo durante uma projeção. Então, esse segredo, ele vai ser o quê? Ele é relativo. Então, a gente pode, por exemplo, ter uma projeção consciente, fazer coisas lá na dimensão extrafísica, quando eu retornar na dimensão física, não está divulgando esses achados. Então, sempre vai ter alguma maneira de os nossos fatos serem rastreados. Agora, aqui na taxologia, depois de vários pedidos aqui do povo aqui que ninguém sabia, é o número 11, o segredo do polichinelo. Você podia dar uma geral? Então, o segredo de polichinelo é aquele segredo que é previamente conhecido por todos. Então, por exemplo, você tem a tia sua, que ela usa uma peruca e ela não conta para ninguém da peruca. Então, a princípio é um segredo, mas é um segredo que falamos que é de polichinelo, ou seja, todo mundo percebe que ela usa peruca, mas mesmo assim deixa a situação do jeito que está. Não sei se foi claro. Tá ok, ficou bem claro, Michel. Obrigado, hein? Nada. Oi, Michel. Boa tarde. Boa tarde, Michel. Eu percebi que você colocou aqui na sua fatologia 10 crimes que são tipificados no Código Penal. E na sua caracterologia você fala do segredo de Estado, do segredo de justiça, do segredo do advogado e do segredo político. Eu estou achando sincrônico o seu verbete, que amanhã a gente vai começar o fórum da paradireitologia. Eu queria que você falasse um pouco esse veio seu dentro da criminologia.
do verbete segredo? Então, a questão do segredo e a política, e o direito e a diplomacia tem tudo a ver. Então, várias vezes, o segredo ele pode ser usado, então, por exemplo, para estar preservando a condição de um réu no julgamento. Então, a questão do segredo, ele pode ser cosmoético. Então, muitas vezes, o advogado ele está defendendo uma causa, ele conhece toda a situação, mas ele só divulga parte do conhecimento, para estar com isso tendo melhor aproveitamento na sua situação. Então, por exemplo, várias vezes pode acontecer dessa situação de segredo, ela ser mais ou menos omissa, ou mais ou menos atenuante ou agravante. Então, sempre que a gente estiver, por exemplo, defendendo uma causa, a condição do segredo ela pode estar presente em maior ou menor grau. Tá bom, Michel, obrigada. Está ouvindo? Estou, pode falar. Oi. Oi. Aqui é a Adriana Lopes, tudo bem? Tudo bom? Comenta para a gente a sua citaciologia. A citaciologia. Lê primeiro, né, e depois você comenta para a gente. Se queres que o trem guarde segredo, guarda-o tu primeiro. Ou seja, se você não quer um segredo revelado, a melhor maneira, pelo menos intrafisicamente, é você ficar com a boca fechada. Então, se uma pessoa não quer que o seu segredo seja exposto, o ideal é ela não estar divulgando esse segredo. E se ela for divulgar, ela tem que saber para quem ela vai falar. Então, às vezes, o nosso melhor amigo, ele vai ser o nosso melhor amigo para estar divulgando esse segredo de uma maneira que, às vezes, não vai ser muito sadia. Então, quando a gente pensa, antes de falar sobre um segredo, a gente está fazendo uma profilaxia. Então, o ideal é a gente manter a boca fechada aí, quando for relatar um segredo, mesmo com intenção cosmoética, saber para quem falar, saber o momento em que falar, saber as palavras que vai estar utilizando. Michel, está ouvindo? Estou, tranquilo. Voltando à linha 2 da parafatologia, eu entendia que a falta de segredo não me soou bem. Não seria melhor a inexistência do segredo na multidimensionalidade? Poderia ser, pode ser. Vou analisar depois, eu vejo com mais calma. Que a falta seria o quê? A inexistência de segredo perante a multidimensionalidade. A palavra parece que não é totalmente... Mas tudo bem. Outra coisa também que eu vi na segunda linha da fatologia, você fala em confissão dos pecados. É o mesmo que o segredo da confissão, né? É só, em outras palavras. A segunda linha da fatologia, a confissão dos pecados é o mesmo que o segredo da confissão, né? Não, você pode fazer uma confissão do pecado, por exemplo, perante uma autoridade religiosa. Então, você fez esse ato de estar se confessionando. Ah, sim. Eu diria... Sim, no geral, não é no sentido religioso, né? Oi? Porque existe o segredo da confissão da religião. Aí você ampliou mais, né? Então, tem a confissão dos pecados, seria essa situação. A outra, você tinha citado? Não, eu só perguntei se é a mesma coisa que o segredo da confissão, que aí é mais restrito, né, aos padres. O segredo da confissão fica mais restrito. Entendido. Michel, na taxologia, a número 26 tem o segredo político. Esse segredo é um segredo de polichinelo, porque parece que todo mundo sabe, né? Segredo político. É que o segredo político, às vezes, ele é bem mais profundo do que a gente imagina. Então, se a gente pegar em alguns países sul-americanos a questão do caixa 2 eleitoral, a questão de desvio de verba, então é um segredo, mas a gente não sabe até onde vai a extensão do segredo e também não tem como provar. No caso da minha tia, exemplo ilustrativo, é só puxar a peruca que a gente comprova o segredo. Agora, esse segredo político, ele vai estar englobando os políticos profissionais e também os amadores. Então, é um segredo que, muitas vezes, vai estar criando uma interprisão
muito maior que um segredo de polichinelo. Porque aqui, talvez em parte ele né? Mas tem parte que não está correto. E tem parte que é bem mais profundo e causa mais repercussão do que um simples segredo de polichinelo daí. Porque daí pode ser um segredo da CIA também, pode ser um segredo político que ficou segredo mesmo, tá certo. Tá, obrigado. Nada. Michel, aqui é Eliana, tudo bem? Opa, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom. Michel, a megapensinologia, você coloca que há segredos indispensáveis e há segredos dispensáveis. Você pode comentar isso, talvez trazer algum exemplo do que você pensou nesses dois megapensenes? Esses dois megapensenes, eu utilizei a técnica do manual dos megapensenes na página 60, que são os megapensenes de número 69, que eles usam dois termos iguais. Então, alguns segredos nossos, a gente tem que manter por uma questão de cosmoética. Então, eles são indispensáveis. Então, por exemplo, o segredo médico. Então, se o médico for contar para o paciente, por exemplo, que ele tem um problema cardíaco, uma situação que o paciente está nervoso, ele pode ocasionar a dessoma desse paciente. Então, nesse caso, o segredo ele vai ser o quê? Indispensável. Agora, se a gente pegar a mesma situação para um outro tipo de paciente, esse segredo ele pode ser dispensável. Ele pode estar contando para o paciente, por exemplo, que o paciente está mudando os hábitos de vida dele, as rotinas, para ele estar com isso, fazendo uma profilaxia. Ok, Michel, obrigada. Nada. Michel, Osvaldo, eu gostaria de que você amplie o conceito. Eu gostaria de saber especificamente a que está se referindo aqui na 7ª linha da fatuística, da fatologia, a remuneração camuflada de determinados funcionários públicos. Então, essa remuneração camuflada, então a gente está tendo uma situação atualmente no país que tem uma lei de transparência para ser publicado, que é o princípio da publicidade, né, o salário dos servidores públicos. Só que muitos servidores públicos, eles ultrapassam o teto constitucional. Então eles usam artimanhas jurídicas e até mesmo artimanhas de estar protelando essa situação para não ter essa divulgação. Então é um segredo nos quais eles continuam tendo essa remuneração. Então, a partir do momento que é divulgado que tem certos funcionários que ganham muito acima do teto, então a sociedade ela vai estar clamando mudanças nessa situação. Então, essas protelações jurídicas, elas têm esse objetivo. Então, manter esse segredo, não estar divulgando quem ganha quanto, para com isso, entre parênteses, nessas mordomias continuarem. Justamente eu queria essa aclaração tua, porque eu queria separar este fato da questão de suborno, no caso. Agora, isto aqui que você esteve descrevendo, você acredita que é somente para o funcionário público? Porque eu conheço muito na indústria privada esse tipo de coisa para pagar menos imposto, né? Tem, daí tem na indústria privada, às vezes tem o funcionário, o profissional autônomo que também realiza essa situação. Aqui no caso tem um destaque maior para o funcionário, para o servidor público, que tem um agravante. Devido ao fato dele servir ao público, então ele devia estar dando o exemplo para toda a sociedade, incluindo o profissional autônomo, o empresário, para estar fazendo essa situação de não estar camuflando seus rendimentos. Tudo bem, o que eu gostaria como sugestão, porque muitas vezes se faz questão especificamente no funcionário público e estamos esquecendo os mesmos comportamentos na indústria privada. Então gostaria, não sei, isso deixo na tua conta, que de alguma forma você caracterize isso, porque senão fica como se fosse um estigma exclusivamente no funcionário público. É só uma sugestão. E gostaria mais uma aclaração. 2 linhas mais embaixo que diz: as autocorrupções impedindo a veracidade da consigna. Você poderia dar alguns exemplos disso? Então, autocorrupções. Então, a consigna ela tem um trafar, ela fica se enganando em autocorrupção para não fazer as reciclagens conscienciais. Então, por exemplo, a consigna, ela sabe que tem que ter um certo domínio energético e ela fica protelando essa situação.
Então ela entra em esse mecanismo e não realiza as mudanças que são necessárias para a reciclagem. Então, muitas vezes, ela pode, por exemplo, fazer um exame, um teste do conscienciograma, só que fazer uma análise superficial. Então, aquela situação continua só na beirada, na superfície, ela não se aprofunda. Então, ela fica se enganando. E com isso, ela não promove o que precisa ser mudado de fato. Fui claro? Ok, muito obrigado. Ô, Michel, agora aqui para você. Fatologia, página 21, 13ª linha. Poderia nos explicar mais sobre o anti-engodo e o auto-segredo? Onde que está? Fatologia, página 21, 13ª linha, tá? Segura aí que tem uma série de perguntas para você agora. Então, o auto-engano, o auto-engodo. Então, a É pessoa o ela fica se auto-engodo enganando. e o auto-segredo. E o auto-segredo. Então, o auto-segredo seria o segredo que a pessoa tem com ela mesma, só que ela não assume esse segredo. Então, é como se ela sabe a situação, o segredo, mas é como se ela não soubesse, ela se engana. Agora, ó, na página 22, o último item da fatologia, o tabu do fato escondido. Então, a pessoa, a consim, ela tem o segredo e ela vive com medo. Então, ela cria um tabu. O que será que vai acontecer se descobrirem o meu segredo? Então, ela fica com esse receio, então, com esse tabu desse fato ser descoberto e a realidade dela ser exposta a todos. Agora, Principiologia, página 22. Poderia nos detalhar o princípio milenar do segredo ser a alma do negócio? Então, a gente pode citar, por exemplo, algumas consins judias, né, que têm esse princípio como um dos valores pessoais. Então, a questão é a seguinte, elas têm essa situação, onde que estaria? Me perdi aqui agora. Agora aqui. Peraí. Opa, ok? Poderia explicar melhor sobre o segredo amoroso? Isso está na taxologia, página 24, item 1. Do ponto de vista da conscienciologia, entre os duplistas, deve ter segredos? Então, o segredo amoroso, o exemplo que a gente tem clássico da literatura, do cinema e das novelas é o amor platônico. Então, a pessoa ela tem um amor pela outra consciência, fica idealizando ela e ela não expõe essa situação. Então, muitas vezes ela passa anos nessa situação de uma maneira platônica. Então, cria uma espécie de impedimento, esse amor platônico, que ela não vai estar expondo. Então, o ideal é, entre os duplistas, não ter segredo. Mas no dia a dia pode ocorrer de ter alguns segredos. Agora, em tecnologia, página 22, segunda linha. Poderia expandir a técnica da higiene mental? Então, a higiene mental seria a pessoa ela evitar estar pensando nesse segredo de uma maneira negativa. Então, por exemplo, eu sei que o meu parceiro da dupla, um exemplo ilustrativo, tem um segredo sobre mim. Eu fico pensionizando contra a consim, porque ela não me conta o segredo. A higiene pessoal seria essa ortopensinidade sadia para estar evitando essas evocações, no caso doentias. Tá difícil. Isso é a rádio. Ali é o estudo da rádio. Eu estou aqui, né? O que vocês têm mais aí? Michel? Oba, tudo bom? Oi, tudo bem. Na fatologia, terceira linha de baixo para cima, eu gostaria que você falasse desse efeito casulo. Então, o efeito casulo, a gente pode pegar como exemplo ilustrativo a borboleta. Então, vai ter a larva, ela vai fazer o casulo, e depois vai sair uma borboleta linda do casulo. Só que no caso do segredo, a pessoa dona do segredo, ela pode criar um casulo e um capsulamento. Só que ela não sabe o que vai acontecer quando romper esse casulo. Então, ela pode ter uma surpresa agradável ou
desagradável. Então, ela fica nessa expectativa. Então, ela fica nessa situação de estar criando esse casulo, só que ela não tem certeza do que vai acontecer quando romper esse casulo. Nessa forma, então, seria tipo uma autolibertação, fazendo uma metáfora? Uma autolibertação ou, o contrário, uma interprisão maior ainda. Tá. A outra coisa, não sei se na sua pesquisa você viu aquela janela de Johari, que tem o eu secreto. Bom? É um teste da psicologia, que é a janela de Johari, que tem o eu secreto. Eu acho que está bem apropriado, até pela sua questionologia, né, que você coloca aqui, você está falando bem do eu secreto. Então, eu não sei se é o caso de vir na fatologia, apesar que você colocou o auto segredo, né? Mas fica aí a sugestão, que foi uma coisa que eu lembrei. Tá bom, obrigado. O senhor considera importante a anotação dos sonhos, que são chamados de projeções conscientes? Qual o benefício dessas anotações e como analisá-las para aplicá-las de forma produtiva em nosso dia a dia? Tais efeitos ou eventos são ferramentas didáticas para nós? De que modo avaliar esse didatismo? Quando alguém recebe aviso destinado a outras pessoas, mas os destinatários não dão crédito, deve-se insistir ou deixar de lado, ou tais avisos são apenas produto da imaginação de cada um? Não. O que eu acho é que a pessoa sempre tem que seguir o amparador. Se ela não capta o amparador, ela começa a estudar isso aí para ver se um dia ela possa ter interlocução com o amparador. De acordo com o amparador, então, ela pode atuar. Agora, sonho é igual poesia. Na vida humana, isso existe de todo lado, faz parte da vida humana. Mas é uma situação ou condição secundária. O que interessa mesmo são os fatos e o autodiscernimento. Sou O negativo, portanto sou doador universal. Mas recentemente mas receptora somente de O negativo. O que isso pode significar no meu caso? Não, você é doador universal, ok. É doadora, isso aí é positivo, não quer dizer nada. Sobre o arco voltaico. Vi um vídeo, o senhor fazendo o arco voltaico ao modo de ferramenta de harmonia. Pelo que entendi, as energias negativas do beneficiado devem ser processadas pelo benfeitor para que essas não se revertam contra ele. É isso mesmo? Não. Aí é a desassédio, é a desassimilação simpática das energias. Qualquer um pode fazer o arco voltaico em outros, ou existem pré-requisitos para essa prática? Não, só deve fazer quem tem competência. Mas é bom, qualquer um está habilitado a fazer, porque todo mundo tem energia. Agora, precisa de ver a vontade, a intenção, a determinação da pessoa, o ambiente, como ela faz, a técnica, tudo tem que ver. Tudo na vida tem técnica. Vamos examinar as técnicas. Gente, eu devolvo o Michel para vocês, por favor. Michel, na parafatologia, terceira linha, se podia aprofundar a parapsicoteca? Então, a parapsicoteca, ela pode ser um ambiente onde a gente vai estar desvendando os nossos segredos. Então, é possível a gente estar visitando uma parapsicoteca e, com isso, estar aprofundando a nossa autopesquisa. Então, muitas das situações que a gente tem como um segredo nessa dimensão física, essa visita, essa consulta, a parapsicoteca, ela pode estar ampliando a nossa visão do conjunto. Então, foi nesse aspecto que eu citei no verbete. Agora, aqui no Principiologia, na terceira linha, foi uma coisa que já perguntaram, e quando você falou aí devido ao som, eu não entendi. É o princípio milenar do segredo ser a alma do negócio. Você podia expandir isso? Então, o princípio milenar do segredo ser a alma do negócio. Então, a gente pode pegar, por exemplo, algumas sociedades, por exemplo, a judia, onde eles seguem esses valores. Então, o segredo é a alma do negócio. Então, alguns aspectos econômicos, essa condição de segredo, ela vai estar fazendo esse ganho com as pessoas. Tudo bem? Tá, ok, obrigado. Tina, escuta?
Oba, estou escutando. Na página 22, tecnologia, segunda linha, a técnica de pensar como amparador. Poderia explicitar mais? Então, quando a gente pensa, quando amparador, a gente visa o benefício do maior número de consciências. Então, essa visão do amparador, ela busca ter uma visão multidimensional. Então, na questão do segredo, o amparador ele vai ver qual vai ser a melhor situação, por exemplo, para ele estar revelando um segredo para não estar provocando um estupro evolutivo. Ou, se não vai ser aquele momento no qual ele vai estar fazendo essa divulgação do segredo. Então, o amparador ele visa estar fazendo essa assistência e, com isso, está usando tecnicidade, por exemplo, a maneira na qual ele vai estar realizando essa tarefa. Escutou? Oi? Oi, estou escutando. A técnica do conforto, na terceira linha, também da tecnologia. Então, a técnica do conforto, então, do conteúdo e da forma. Então, a gente tem o conteúdo do segredo e também tem uma forma certa para a gente, por exemplo, estar divulgando esse segredo. Então, essa conjugação do conteúdo e da forma. Então, o conteúdo é o que é o segredo. E a forma, qual vai ser a maneira, por exemplo, que a gente vai estar desvendando, vai estar divulgando esse segredo. Muito obrigada. Nada. Alô? Oba. Marilza, tudo bom, Michel? Tudo bem. Eu queria que, por favor, você visse... perdi aqui. Ele não está aí, então eu devolvo para ele. É sobre o princípio da presunção da inocência. É o último princípio. O último princípio, na página 22. Então, esse é um princípio que é bem utilizado na legislação de alguns países. Ou seja, o réu ele tem o direito de manter os seus segredos e, com isso, o fato de ele não estar revelando o segredo, presume-se que ele é inocente. Então, essa condição da defesa do réu de não estar produzindo, por exemplo, provas contra ele próprio. Então, a princípio, a pessoa ela não vai estar divulgando o segredo e a gente vai ter essa suposição que a pessoa ela é inocente. Tudo bem? O professor Valdo tem um verbete, Inocência, que ele é muito interessante. Vou dar uma olhada. Depois você dá uma olhada. Um abraço e parabéns pelo verbete. Obrigado. Alô? Repita. Opa, está escutando? Alô? Michel, Estou escutando. antagonismologia. 2 antagonismos, por favor. Ética e cosmoética e poder e contrapoder. Expanda, por favor. Ética, poder e contrapoder. Então, muitas vezes um segredo, ele pode ser ético nessa dimensão física, mas vai ser totalmente anticosmoético. Então pode criar esse antagonismo. Então a atitude na dimensão física, ela pode parecer ética, só que numa visão mais ampla, maior, ela pode ser anticosmoética. Então está nesse sentido. Muitas vezes a situação, ela tem essa dualidade. Então ela, aparentemente, ela pode ser sadia, só que numa visão mais ampla, ela pode estar causando prejuízos. E a questão do antagonismo, poder e contrapoder. Então muitas vezes a pessoa que tem o segredo, ela tem essa ilusão de ter um poder.
Mas na realidade, no fato, essa condição pode ser como se fosse um contrapoder, ou seja, ela pode estar se prejudicando com essa situação. Michel, para a fatologia, a quarta linha, se podia fazer pegar a sinalética energética para a psíquica pessoal em relação ao segredo. Então, muitas vezes, a consciência, por vários motivos, por exemplo, preguiça, ela não faz esse estudo da sua sinalética para a psíquica pessoal. Só que as companhias extrafísicas dela, por exemplo, guias cegos, podem estar tendo essa condição. Então, elas podem ter esse conhecimento que a consciência das repercussões extrafísicas nela, então esses guias cegos, e a consim não ter esse conhecimento. Então, seria um segredo. Então, esses guias cegos, pode ser amparador, eles têm essa informação e elas não repassam para a consim. Obrigado. Nada. Da complementação do verbete do dicionário, poderia ampliar holopensenologia, o item? Sob o impulso da vontade específica de cada consciência, a energia consciencial torna o mesmo holopensene humano diferente para cada consciência antenada que o aborda e faz o autossensoriamento. Asculta, prospecção, rastreamento, descortino, constatação, experimento, análise da realidade de acordo com o seu diapasão individual, singular, único. Então, cada pessoa tem que ver como é que ela faz. Agora, o que eu tenho tentado fazer com vocês é o seguinte: através do holopensene, através do pensamento, através do debate, através das tertúlias, através da redação de artigo, de verbete, de livro, nós temos que fazer a transformação, de levar a transfiguração ou a mutação do psicossoma para o mental soma. Então, por exemplo, as reações comocionais do psicossoma são pouco a pouco tornadas maduras pelo mental soma. A gente tem que olhar isso no holopensene. Então, por exemplo, a saudade é do psicossoma, mas a retrocognição é do mental soma. A esperança é do psicossoma. A precognição é do mental soma. Tá ok? Então, a gente pode, com o passar do tempo, mudar todo esse vocabulário. Do jeito que nós mudamos o vocabulário, por exemplo, animal. De subhumano, nós viramos humano. Quer dizer, ainda tem muita macaquice na história, né? A macaquice tem um nome, né? Como é que chama? Primatologia. Né? Mas pouco a pouco a gente vai mudando. Pense bem. Saudade é retrocognição. Esperança é precognição. Tem lógica? Psicossomatologia. Alô? Alô? Página 22, parafatologia. Quarta linha. Há uma presunção de que ninguém está vendo. E as testemunhas extrafísicas na condição de paracúmplice, amplia para nós, hein? Então, algumas vezes essas consciências, elas podem fazer com que a consim tenha esse desejo de estar mantendo o segredo. Então, elas podem ter algum ganho secundário nessa situação. Então, por exemplo, uma pessoa que é viciada em drogas e ela tem essa situação longe dos familiares. Então, essas companhias extrafísicas, elas podem estar incentivando, nesse caso, o viciado a continuar com esse vício e ele manter esse vício em segredo. Para, por exemplo, seus familiares não tomarem uma atitude para ele estar superando esse vício. Então, é como se fosse
no caso, o viciado, ele fosse como um satélite dessas companhias extrafísicas. Então, é tudo no mesmo saco. Então, para eles, essa condição de estar mantendo segredo vai estar ajudando de parentes a todos. Obrigado, ampliou. Alô? Eu? Alô? Opa. Que na fatologia, a terceira linha a contar de baixo, o dolo e o efeito casulo. Pode explicar para mim, por favor? Então, o dolo vai ser o quê? Vai ser o segredo no qual a consciência ela tem a intenção de estar prejudicando a outra. Então, ela mantém o segredo sabendo, tendo a plena consciência, que vai estar prejudicando a pessoa envolvida no segredo. E a condição do efeito casulo é aquela condição na qual o autor do segredo, ele cria como se fosse um casulo e fica dentro desse casulo com a falsa percepção que vai estar protegido. Só que um dia, seja nessa vida ou na vida futura, esse casulo vai ser rompido. E quando houver o rompimento desse casulo, ele não sabe as repercussões que vai ter decorrente do segredo. Então ele não sabe se vai ser uma repercussão positiva ou negativa. Então ele cria essa situação, essa falsa segurança de estar dentro de um casulo, mantendo o segredo. Só que mais cedo ou mais tarde, o casulo vai ser rompido. Ok. Então, e aqui, relacionando com a minha área de estudo, eu não encontrei aqui sobre os segredos na infância. No caso, por exemplo, dos abusos sexuais, em que as crianças guardam os segredos a pedido dos abusadores, e todas as crianças sabem, menos os adultos. Tu colocaste isto aqui em algum lado? Como que é? Podia repetir? É. Pode falar sem sotaque lusitano. Ela não está exigindo. A Lourdes não exige o sotaque lusitano. Pode falar sem sotaque. Né? Eu vou falar bem devagar. Se bem colocaste... devagar, ora depois. Abrir as vogais. Eu queria saber se tens aqui alguns... Eu não encontrei no teu verbete sobre os segredos na infância. Há segredos positivos na infância, no infante, e há segredos nosográficos. Exemplo de nosográficos seria quando as crianças são abusadas sexualmente e os pedófilos pedem para elas guardarem segredo. Estás-me a entender? Sim. Os pedófilos pedem para elas guardarem segredo. Eu lembro-me, por exemplo, quando eu era criança, o padre abusava das crianças. Eu, por acaso, eu não era batizada, então eu não ia à igreja, mas lá no bairro todas as crianças sabiam e nenhum adulto sabia que o padre abusava das crianças. E todas as crianças sabiam. Aquilo era um segredo só na infância, mas que não passava para a geração mais acima. Então eu queria saber se tem aqui alguns sobre isso. Então essa questão da criança, no caso do abuso, um escândalo enorme, né? tem o item do 17, segredo imposto. É onde? Seria o item 17 no segredo imposto. Então seria um segredo que a criança está sendo imposta para ela não estar divulgando. Mas isso, especificamente da condição infantil, não tem. Talvez fosse o caso de pôr na fatologia. Vale a pena pensar nisso, que é bem sério, como o professor voltava a dizer, no início do ano 2000, 2001, era a Casa Pia, que é uma casa da Maria Pia, em Portugal, que recolhia os órfãos já há centenas de anos, e veio a público exatamente que havia um mercado de pessoas de dinheiro, de classe, que iam usufruir daquelas crianças órfãos. Os pedófilos, eles escolhem crianças que não têm a quem contar. Então, inclusive, tinha um grande astro da televisão de Noites Marcianas que estava envolvido na Casa Pia. E vários políticos Ora, também. pois. Exatamente. A questão da pedofilia, ela está englobada no 29 segredo religioso. Então, por exemplo, a Igreja Católica, ela sabe dessas situações e não divulga. Exatamente. Também. Obrigada.
Ô, Nada. Michel, a Marilza de novo. Opa, tudo bom? Ô, Michel, você colocou aqui em efeitologia, na página 22, o efeito multidimensional das repercussões do segredo revelado. Eu queria que você contasse para a gente o que você acha disso, né? Como é que você percebe isso? Mas ia fazer uma outra pergunta. Se você não pensou nos efeitos multidimensionais do segredo que não foi revelado. Então, a questão da revelação do segredo. Então, quando você revela um segredo, provavelmente esse segredo é importante, pelo menos para a consciência. Então, essa revelação ela vai ter repercussão tanto físico quanto extrafísico. E quanto maior for esse segredo, maior vai ser a repercussão. Então, por exemplo, um chefe de família que tenha outra família com filhos, quando ele revela esse segredo, vai estar criando toda essa repercussão, seja aqui na dimensão física, quanto nas companhias extrafísicas que acompanham todas essas duas famílias. A questão do segredo não revelado pode estar sendo citada naquela condição do efeito casulo. Pode ser. Ok, um abraço, obrigada. Opa. Michel. Opa. Eu queria que você fizesse uma correlação entre mistério e segredo. Então, o mistério, ele vai ser o quê? Ele é um segredo coletivo. Então, é uma maneira de estar manipulando a consciência. Então, tem vários livros que trabalham com essa questão. Então, o segredo das pirâmides. Então, ela cria todo um mistério para que as consciências elas sejam engolidas nessa situação, sejam manipuladas. Então, a partir do momento que a pessoa ela conseguir perceber que esse mistério ele não existe, ou não existe dessa maneira na qual ele é divulgado, ela consegue estar saindo dessa manipulação. Então, a questão do mistério, ela está buscando principalmente fazer com que a pessoa ela seja manipulada pelo seu psicossoma. Então, ela vai estar tendo uma forte carga emocional e, com isso, ela vai estar sendo engolida na situação. Em Estrangeirismologia, página 21, terceira linha, poderia comentar o lobby religioso? Então, o lobby religioso, ele vai fazer o quê? Ele vai estar querendo preservar o poder daquela linha religiosa. Então, por exemplo, se a gente pegar o Vaticano, então o Vaticano ele tem um lobby, toda uma situação para estar tendo essa condição de poder intrafísico. Então, eles criam até mesmo leis, eles têm essa condição de estar perpetuando esse poder. E quanto mais dinheiro tem cada linha de religião, ela também tem essa condição de estar fazendo esse lobby. Então, se a gente pegar o nosso país, em 2012, tem várias linhas religiosas, além da Igreja Católica, que conseguem eleger senador, deputado e até mesmo governador, tendo essa visão. Então, eles fazem essa condição dessa eleição para estar fazendo com que esses políticos defendam os seus interesses. Então, uma situação que foi bastante discutida na mídia e volta e meia vem é a questão do aborto. Então, tem algumas linhas religiosas que são contra qualquer tipo de aborto. E com a eleição desses políticos, elas buscam estar mantendo a atual legislação sem nenhuma modificação. Fatologia, página 21, quarta linha. Poderia abordar a hipocrisia social? Então, a hipocrisia social é aquela condição onde a aparência ela vai estar valendo mais do que a realidade. Então, muitas vezes, as pessoas elas mantêm um segredo. Então, por exemplo, a pessoa ela tem um status aparente, ela tem um carro importado, ela tem roupa chique e está devendo até a comida. Então, é uma hipocrisia. Então, a pessoa ela busca, por exemplo, esse status, essa manutenção da sua visão para os outros, essa imagem deturpada. E todas as pessoas que estão envolvidas nessa situação, elas estão ajudando a ter essa alimentação hipócrita. Ou seja, elas estão criando uma ilusão de um fato que não acontece. Em Interaciologia, página 22, poderia relatar a interação, convivialidade sadia, comunicabilidade fraterna?
são a convivialidade sadia e a convivialidade sadia e a comunicabilidade fraterna. Então, para a gente, por exemplo, estar divulgando um segredo, a gente não precisa fazer isso visando estar prejudicando ninguém. A gente pode, por exemplo, estar fazendo a divulgação desse segredo para estar melhorando a situação das outras consciências. E nisso a gente pode estar usando uma linguagem fraterna, uma linguagem de acolhimento, sem necessariamente carregar na crítica ou estar pondo essa condição de impacto-terapia muito exposta. Então, essa dosagem da situação de estar buscando a convivência sadia com todas as consciências envolvidas no segredo e estar fazendo essa divulgação, nesse exemplo, da maneira mais fraterna possível. No verbete do DAC, página 29, primadologia, 9ª linha, poderia elucidar a autotriscagem parapsíquica? Ela pode ser confundida com outro tipo de brilho ou manifestação no olhar? Pode. Agora, a maioria não entende nada disso. É só quem trabalha muito com parapsiquismo que observa a triscagem, porque é uma manifestação energética séria. Há casos que são muito evidentes e há outros que são muito sutis. Agora, com o passar do tempo, a pessoa vai tendo acumulação de experiência e as vivências vão mostrando a realidade. Agora, por exemplo, o que eu vou falar não é poesia nenhuma. É a realidade daquilo que parece quando a gente vê certos casos. Se a pessoa chora no ato da triscagem parapsíquica oftalmológica, ela parece despejar gotas ardentes de lava em função das energias conscienciais. Então, o problema é ver as energias que saem. A triscagem, ela é feita pelas energias. Então, veja, as lágrimas da pessoa ficam parecendo que estão quentes, que está saindo aquilo parece que você está sentindo aquilo. Se você estiver muito perto, você sente. Entende? Aí dá aquilo que eu estava falando aí de manhã, o streamlink na pessoa. Agora, parece mesmo gotas de lavas ardentes. Está entendendo? Favor aprofundar agora com o Michel. Favor aprofundar na página 21, última linha da fatologia. O medo da mentira ser descoberta. Então, o medo da mentira ser descoberta. Então, um exemplo, adolescente que foge de casa para ir, por exemplo, na balada e diz que está estudando com os colegas. Então, esse medo vai acontecer como? A mãe ou o pai vai descobrir da situação e o adolescente, no nosso exemplo, ele tem esse medo da peripécia que ele fez ser descoberto. Então, ele mantém o segredo. Michel. Oba. É a Malude aqui em cima. Oba, Professor Valdo, tudo bem? Tudo bom. Parabéns pelo verbete, primeiramente. Obrigado. Eu gostaria que você me aprofundasse na página 21, patologia, 2ª linha, a última palavra, a criptografia. Qual é a diferença com hieroglifos? Então, a criptografia seria o quê? Então, por exemplo, quando a gente usa uma senha, essa senha é codificada. Então, cria-se um criptograma para estar dificultando com que outras pessoas acessem a nossa senha. Então, a criptografia é uma técnica no qual ela vai estar fazendo essa codificação da mensagem. Então, no caso do exemplo, ela vai estar mudando a nossa senha, vai estar criptografando para que dificulte com que outras pessoas tenham esse acesso. Então, essa criptografia, ela cria um segredo em cima da informação, para estar dificultando com que as outras pessoas consigam estar desvendando esse segredo. E o hierógrafo? Oi? O hierógrafo. Não entendi a relação do hierógrafo. Hierógrafo. A relação com a criptografia. Não conseguia fazer essa relação. O que você tinha pensado? Ok, então. Legal, obrigada. Aqui no dicionário, na argumentação, aqui em holossomatologia, né, o senhor fala essa questão aí que a consciência é o motor, que classificar se referia a 16, né,
como sendo do energossoma, é mera forma de expressão comunicativa. Não é bem assim. E como é? Você está falando aqui? Porque o que é que eu pensei aqui, professor Valdo? O que é que eu pensei? Muitas vezes tem o campo é mental somático, ou o campo, a predominância é psicossomática. Aí o senhor fala que classificar isso é mera... A consciência é o motor, você tem que sair disso. É aí que você tem que pensar. E a energia é o combustível. A consciência não pode se manifestar sem um agente, um instrumento, uma ferramenta. É energia. Agora, classificar, se referir às energias como sendo energossoma, do psicossoma, do mental soma, é mera forma de expressão comunicativa. Não é bem assim. Quem dirige a energia é a consciência. E o resto é fim de papo. Mas, por exemplo, quando a gente fala, esse campo é mental somático, sim, esse campo... Sim, aí tem uma predominância... Porque é uma energia que está se manifestando, aquela consciência, através da energia, está se manifestando de uma maneira psicossomática, com emoção. Tá. O problema nosso é levar tudo mental soma, é o mais difícil. Obrigada. Todo mundo quer continuar infantil, fazendo poesia, com muita fantasia, muita imaginação, e fica por isso. Nós temos que ser adultos. Evolução é isso, não tem saída. Como é que fica? Outra coisa séria. O que é a consciência? Consciência é a vida, tá certo? Agora, o que é a vida? Vida é vitalidade. Vitalidade, portanto, é ação, movimento. Agora, veja, pela física, o movimento não tem equilíbrio. Equilíbrio. Não é assim? Então, como é que é? Então, onde tem vida, não pode ter equilíbrio. A rigor, seria assim. Você está entendendo? Por isso nós precisamos, por isso que é difícil o mental soma. O mental soma tem que vir e começar a equilibrar a energia, o uso, o emprego, a aplicação da energia imanente. Aí, nesse caso, se o mental soma, ele equilibra, então ele está além da vida... Mas não vale nada, esqueça o resto. Então ele está além da então, vida. Veja, é a sua vontade, a sua intenção, a sua determinação, a sua deliberação é que manda. Por quê? Você está colocando a pacificação no caos, o equilíbrio no distúrbio, na anomia, na anarquia, no caos. A rigor mesmo, do ponto de vista matemático, aquilo que eu chamo da minha paramatemática, essa é a verdade. Então, por exemplo, em tese, toda consciência é desequilibrada. Agora, tem que ser, porque senão não tem vida. Você entendeu? Agora, aí a gente eu busca só o equilíbrio, começo a né? colocar alguma coisa ali. A pessoa tem que pensar o que a gente está falando. Agora eu falo, não é bem assim. Perguntei. Vamos pensar. Vamos pensar. Pois é. Agora, o equilíbrio é aquilo que eu chamo de autodiscernimento. É quando a pessoa vai ver o que é equilíbrio e o que é desequilíbrio. E ela distinguir uma coisa da outra. Aí é que é o autodiscernimento. Então, por exemplo, boa vontade, boa intenção. Não resolve por quê? A maioria aparece por lado apenas emocional. Não há uma ponderação. Falta balança. Tinha que dar balança para todo mundo. Está entendendo? Distribuir balança. Professor Valdo. Temática, a gente trabalha com equilíbrio dinâmico. Com o quê, Rosa? A gente trabalha com equilíbrio dinâmico também. Dinâmico. Talvez seja esse. Esse dinâmico ajuda muito, é poético. É que ele vai em equilíbrio. Poético. Não é absoluto. Não é absoluto. Isso é uma poesia, é um sistema. Poesia da matemática. Não, é assim, sabe aquela diferença? Arranjar um qualificativo para o equilíbrio. A diferença entre o autoabsolutismo e a aquela paramatemática.
É que o autoabsolutista tem que estar em equilíbrio dentro da minha em cada momento. matemática que você vai entender isso. Em cada momento você tem que estar em equilíbrio, mas esse equilíbrio vai. Eu acho que é isso que acontece. O senhor já ouviu falar do linguista e explorador inglês que viveu no século XIX, Richard Francis Burton? Sabe se atualmente ele está na Conscienciologia? Todo mundo quer saber se está na Conscienciologia. O que quer dizer isso? Algum de vocês é o Burton? Seria isso? Eu não sei. Será que algum desses nossos amparadores? Se te perguntar. Richard Francis Burton. Professor, o serenão consegue a derrogação das leis da física. Um pré-serenão também consegue o mesmo efeito Hooke, numa situação de risco extremo. Na verdade, temos latente a volicionina ignorada por nós mesmos. Esse atributo serenão é produto dele usar conscientemente 100% do potencial do seu cérebro físico o tempo todo? Sim, é isso aí. Você está pensando bonitinho, certinho. Yes, of course, indeed, yeah, sure. É isso Michel. aí. Há muito tempo eu não estou falando isso, mas... Michel. Pode falar. Aqui, com relação, no teu verbete, você chega a fazer a diferença entre segredo e mentira? A mentira seria com a intenção de não ajudar, o segredo com a intenção de, às vezes, ajudar? Como que você faz essa separação? Então, a mentira, ela pode vir do fato da pessoa querer ocultar o segredo. Então, ela cria uma realidade falsa, uma versão falsa do fato. Então, o segredo, ele é neutro. Agora, a mentira, ela pode ter como principal objetivo estar ocultando o que o segredo esconde. Então, a pessoa ela fala uma mentira para não contar o segredo. E essa situação ela pode estar fazendo com que a pessoa tenha que criar várias mentiras para estar fazendo esse ocultamento do segredo. Então, você coloca toda a informação oculta, você chamaria de segredo. É isso? Não diria toda, mas seria uma parte dessa informação. Então, o segredo seria uma informação que a consciência ela não está querendo divulgar. A mentira seria uma divulgação irreal de um fato que ocorreu, ou que vai ocorrer. Então, a mentira, ela já está dizendo, né? Ela é uma irrealidade. O segredo, não. O segredo ela é um fato real, só que não é divulgado. Ok, agora, obrigada. Uma pergunta para o professor Valdo. Professor Valdo, aqui, hoje eu estou do outro lado. Aqui, isso. No seu verbete, eu vi que o senhor inicia aqui por energossomatologia. E alguns outros verbetes, o senhor inicia por definologia. Esse verbete, o fato do senhor não iniciar por definologia, foi de caso pensado? Tem algum motivo específico? Você tem que pensar o seguinte. A gente faz aquilo que pode. Ok. Dentro da concentração da abordagem. Então, esse aqui, por exemplo, começa. Vida, autoeducação perpétua. Já para fazer a pessoa pensar. Sim. Então, o problema é de educação. A autorreflexão permite aprofundar a realidade comum ou rotineira. Evolutivamente, importa intensificarmos ao máximo o entendimento dos conceitos relativos à bioenergética para a percepciologia. Por exemplo, a energia consciencial não tem inteligência nem vontade próprias. Contudo, é um instrumento exclusivo da consciência atuando no código. Não precisa de pôr definição em nada disso, já está tudo feito aí, estou falando, já está tudo definido. Posso dar uma sugestão? O senhor não acha que ficaria mais didático se iniciasse por definologia? No sentido de a volicionologia seria a mesma situação que o senhor fala, né? A ciência aplicada aos estudos da vontade. Tem verbete na escola. Já tem um verbete que fala... Essa que era a pergunta, então tá. Então se já tem, já está claro. Agora, só para chatear, leia o adendo, tá certo? Valdo, eu ia perguntar justamente do sobre o adendo. adendo tem uma pergunta também. Pode perguntar. Então, ladies first. Né? Thank you. Aqui, ó, o senhor fala na terceira linha do adendo, o senhor fala da hiperparapercepção e da hiperconsciência. Sim.
O senhor poderia abrir um pouquinho mais a hiperparapercepção e a hiperconsciência? Hiperparapercepção, a hora que você tem, por exemplo, o fenômeno da cosmoconsciência. Ok. É hiperparapercepção. Agora, a hiperconsciência seria, por exemplo, a hiperconsciência da consciência livre. Ah, ok. O que você acha? No sentido cósmico. Pega? Você esteve de manhã aqui na mini tertúlia? Não. Ah, sei. Estou Então, fazendo esforço para me organizar, para começar a vir. Vê se tem aí algum dos verbetes que for distribuído, que vai te dar uma ideia sobre isso. Tá. Ela está dentro da onda do Mega Pensando de manhã. Sem saber, né? Agora, seria bom você ver eu vou ver se eu acho com o pessoal. O que foi distribuído hoje de manhã. Dá uma olhada. Okay. Valdo, aqui na primadologia, eu queria que você explicasse esse começo aqui. Os apogeus dos efeitos das EC são alcançados por meio da autolucidez, etc. O que você quis dizer com isso? Porque a volicionina que está por trás disso. Mas é porque a energia, lógico, é um combustível, porque ela vai expandir o processo, é por isso. Motor é você. A energia é o Agora, combustível. Por que efeito da EC? O efeito não é mais da consciência. O efeito das EC, sim, ela entra no processo. O efeito, a energia atua nele, né? Mas quem cria o efeito? A causa é você. A causa é a consciência. Isso aí não tem por onde fugir. Agora, veja, eu coloquei aí, só aí tem 3 listagens de 7 itens cada uma. Horizontais, para ver se explicita tudo, para não deixar dúvida. Mas aí, pelo que eu entendo, é você usando bem as energias, vai dar esse efeito. É o jeito. Mas vamos dizer, a causa agora, como a gente trás fala, é a consciência. Quem quer, decide. Professor, em cima dessa pergunta do Arlindo, então a autolucidez é uma expressão da consciência, mas é uma expressão energética da consciência? A manifestação é energética. Tem jeito de ser alguma outra coisa? Você vê algum jeito? Não, está certo. Cosmos é assim. E isso, as mudanças de dimensões também são feitas assim. Porque a lucidez, na verdade, não está em lugar nenhum, né? Então é a expressão da energia, né? Não esqueça a energia. Para entender a energia, fazer um relacionamento tudo com combustível. Você tem o carro, por exemplo, não anda sem combustível. A volicionina. É a volicionina. Então, mas quem faz andar o carro também é a consciência, sei lá. Mas aqui, quando tem todos esses efeitos aqui, de todos esses fenômenos, é porque entrando a consciência, entrando a energia, ele vai dar um combustível. É isso. A manifestação das energias é que cria os departamentos diferentes de pesquisa. Tudo é a mesma energia, só tem que a manifestação é diferente. Aí cria linhas de interesse, de investigações diferentes. O processo é sempre o mesmo. Professor Valdo, a gente pode dizer que a energia é sinônimo do cosmos? Pode falar isso? Não pode. Pelo seguinte, o cosmos tem você lá no meio. E você não é energia. É porque eu estou pensando o seguinte. Então não é sinônimo. A consciência ela Por é mais exemplo, se complexa você que falar assim, que todas as manifestações fora da consciência no cosmos é energia, aí está certo. Tá. Não, porque eu estou pensando nisso. A consciência, ela é mais complexa que o cosmos, porque ela é que tem inteligência, ela é que tem vida. A energia não tem. Ela é a mais complexa do cosmos. Ela é mais complexa coisa que existe no cosmos. Mas eu poderia fazer esse... Aqui, ó. É a mais complexa coisa que existe no cosmos. Por exemplo, minha hipótese, tá certo? Meu princípio. Você é mais complicada que tudo quanto é código tem por aí. Complicada. E ó, ela que está rindo, igual. Ele que está rindo também. Eu também. O outro lá também. Até o César. Agora, mas assim, a gente pode fazer uma analogia que o cosmos, ele é energia imanente
Ou não? Não, Aí a existe consciência uma está no energia cosmos. imanente por aí. Você pega e usa. Isso você pode chamar de código, pode chamar do que você quiser. Holopensene, aí é com você. Agora, ó, lembre-se, você estava aí de manhã, né? É aquilo. Pensa naquilo. E olha a coisa, aquilo que eu falei não tem nada a ver com sexo, não. É processo de dimensões, muito sério. Pensa nisso. Dimensões. É um mundão, é um mundão grande. Ele ainda está falando. É isso. Vou fazer uma pergunta para o Michel. Está ouvindo, Michel? Estou, pode mandar. Então, vou mandar. Na primeira página, na fatologia, de baixo para cima, 6ª linha, logo no início. As mentiras institucionalizadas. Você pode explicar e dar exemplos? Então, seria a mentira que o Estado adota como verdadeira. Então, um exemplo que a gente teve no país foi o período da ditadura. Então, vários presos políticos foram torturados e, entre parentes, cometeram suicídio. Na realidade, eles foram dessomados devido à tortura, e a versão oficial foi a qual? Que eles cometeram suicídio. Então, ficou institucionalizado essa mentira. Tudo bem? Ok, obrigado. Michel. Oba, estou escutando. Na taxologia, a número 6, o que é um segredo constrangedor? Então, o segredo constrangedor, a gente pode pegar, por exemplo, a mídia. Então, tem aqueles programas tipo TV Fama, que fazem a fofoca das celebridades. Então, eles têm o paparazzo, eles filmam o segredo do indivíduo. Então, por exemplo, o artista de cinema, que é vampiro, namorava a vampira. Daí ele está saindo, ou ela está saindo, com outro artista, de uma maneira escondida. Só que esses paparazzi, eles fazem o quê? Eles fazem essa filmagem e eles divulgam, ou seja, eles criam uma situação constrangedora em cima dessas vítimas. Não sei se o exemplo foi ilustrativo. E depois tem o segredo lúdico, 21. Então, o segredo lúdico, um exemplo que me vem bem à mente é aqueles truques de mágica. Então, tem o mágico que tira o coelho da cartola. Então, esse ato, então, por exemplo, se a gente pegar uma criança vendo, ela vai ter todo o encantamento lúdico, só que o mágico não vai estar divulgando o segredo. Então, seria esse exemplo de um segredo lúdico, que vai estar trabalhando com o lúdico das pessoas. Tá ok, obrigado. Nada. O segredo é a mega euforização. É isso? Vocês têm 2 minutos ainda. Ainda dá tempo? Michel. Oba, aproveita. Eu posso falar? Pode ir lá. Michel, na fatologia, na página 22. 2ª linha de baixo para cima, ali no meio. O que você quer colocar sobre os arquivos secretos governamentais? Então, são aquelas informações que o governo tem, só que elas são secretas. Então, muitas vezes, uma situação, por exemplo, de uma exploração de um recurso natural, essa informação tem, só que o governo ele não divulga. Então, por exemplo, as repercussões que podem acontecer em termos de poluição na exploração do recurso, mas essa informação ela fica camuflada devido a esses interesses. Ou, por exemplo, tem um recurso, então um exemplo ilustrativo, uma hipótese, que seria o pré-sal, que o pessoal divulga essa informação, como se fosse possível estar fazendo essa exploração, só que na atualidade os recursos tecnológicos, eles ainda não possibilitam essa exploração de uma maneira rentável e com pouco prejuízo. Então seria dessa maneira. Tudo bem? Obrigada.
Alô, completando os arquivos secretos, tem determinação que só pode ser divulgado daqui a 50 anos, os arquivos secretos do governo. Exatamente. Tem arquivos que, depois de 50 anos, eles são divulgados, só que eles são censurados. Ou seja, parte desses arquivos, por algum incidente, eles desaparecem as informações também. Gente, então nós vamos fazer um parênteses agora para a mega autorização, ok? Pessoal, por favor, nós pedimos por gentileza que desliguem os celulares, ok? Obrigada.
Eu senti muita energização no fronto e no corono, assim, jatos de energia, um volume muito grande de energia. Depois, a segunda metade, começou a energia bem fria, bem gelada mesmo. E uma presença de consciência também, o tempo todo aqui, o amparador que eu senti. Está muito bom. A sua aura é bacana, viu? Boa. A gente pode dar como exemplo aí. Tá? É boa. E você, como é que foi? Bem, começou na cabeça um trabalho, depois a energia se intensificou pelo corpo todo e fez isso várias vezes. Acalmava, depois vinha um influxo bastante forte, grande, por vários momentos. O campo está muito forte. Deu para sentir. E mais para o final veio uma ideia assim, responsabilidade com a para história. Só essa ideia. E você? Primeiro tive que acalmar, né? Porque eu cheguei foi? O cardiochakra estava saltando. Então, demorou um tempo para acalmar, até que acalmou realmente. E a sensação era que eu estava dentro de muita energia. Então, assim, ao redor todo e acalmia total. Assim, durante todo o final, assim, quando conseguiu acalmar, que demorou. Mas foi excelente. Vocês estão se sentindo bem? Uhum. O campo está forte. Agora, uma coisa interessante, você veja bem, parece. O tema lá nosso do dicionário é sobre volicionina, que é o processo de energia aqui. Agora, a gente vê que a energia num campo igual esse aqui com vocês, cada posição de vocês, a condição de vocês, é praticamente irresistível. A energia funciona atuando como a consciência. Agora, se a consciência tem boa intenção e ela tem mais força integrada, a volicionina é irresistível também. É o que está havendo esse campo. Envolvente, não é? Pega tudo. A gente nota que está pegando tudo. Isso é a volicionina aí do verbete. É o motor da consciência fazendo o combustível atuar. O campo é justamente vamos dizer, o produto disso. Entende? Dessa condição toda que vocês sentiram. Agora, qualquer coisa, a turma aí da energia, da dinâmica, vocês, aqui, chama os três. Tá bom?
Como é que foi lá você? Eu senti que a cabeça expandiu para trás, né? De repente eu me vi num lugar totalmente branco, né? Como se eu estivesse dentro de um espaço todo branco. E aí me veio aquelas reflexões da minha organização, da importância de eu me organizar mesmo. Que isso vai ser bom para mim, para a minha paraprocedência. Aí eu comecei a ver a paraprocedência, o que eu tenho que pensar nisso. Muito bom. Muito bom. Está sentindo bem, então? Muito bem, tá de bem. É. E você, como é que foi? Eu senti movimentar bastante a energia, principalmente na cabeça, algumas horas, e outras horas na barriga, na região abdominal. E no final senti bastante energia, assim, mais do que antes. Está sentindo bem agora? Tô. E como é que está, doutora, aí? Bem. Foi legal, eu percebi a energia saindo daqui, parecia que estava assim, tirando um pedaço da cabeça. Às vezes né? Há uma força para levar para trás. E bem fronto e corona, assim. Parece que o campo não gosta de ver ninguém dobrado. Quer que todo mundo fique ereto, acertado. Parece mesmo, é a força do campo. Foi bem legal, uma assim força mesmo. assim, lavando. Você está sentindo bem? Estou me sentindo bem. Essa aqui é sobrinha da gente. Agora, e é a primeira vez aqui também. Vocês estão bem. Ela está bem. Está bem? É a primeira vez que ela vem. Tem muita energia. Ela parece ser mais tranquila. Isso aí ajuda o processo de energia. É isso? Agora, até o chefe está bom. Fora de sério. Até ele. É lógico. Tirando aos poucos e estou melhorando. Não, tem muita coisa. Não, né? eu acho que você até andou perdendo peso. Eu acho que ele perdeu umas 200 gramas nos últimos tempos. Não, mas atualmente a Cognópolis tem bastante gente boa, tem muita gente para ajudar. Eu tenho recebido muita ajuda, né, de muita gente mesmo. Só tenho que agradecer mesmo. Você está bem. Obrigado. Está em alto nível. Também com ela, né? Também é isso. Tem isso. Obrigado. Obrigada. Gente, eu entrego de novo aí o Michel para vocês, tá certo? Professor Valdo, nesse último campo, teve alguma coisa com a China? O senhor sentiu alguma coisa com a China? Uma coisa de quê? China. País China? Não. China, não estou entendendo. China. Ah, da China? Nesse último campo, não? Eles estavam trabalhando conosco, devido ao processo que eu falei aí de manhã, sobre o problema da natureza. Lembra que eu saí de manhã? É tanto que meus pés estão até sujos, andou sujando aqui, que eu andei no meio do mato aí de manhã. Entende? Então, agora que eu vi quem era. É a turma da Rose Garden que estava aqui, foi ela que mexeu no campo. A Rose é chinesa. Agora, são alguns chineses que estavam aí trabalhando hoje. Entende? Agora é muito forte. Então, o processo da rubiciolina que eu vi aí, tem sua razão de ser com o campo. Coincidiu rubiciolina com a mega euforização, é muita coincidência, né? No mesmo dia. Isso aí só uma vez por semana? Como é que é isso? É que teve um momento assim que eu me vi andando na China, assim. A sensação, né? Não sei. Pode não, ser não na tava época que você vomitando, viveu não, lá, que você viveu lá mesmo, mas agora já faz muito tempo. Você também se viu? Ontem também? Já faz algum tempo. Depois se enredou com os islâmicos. Não é isso? Parece que todo mundo está no lugar, está firme. Entre os mortos e feridos, todos se salvaram. É assim que eu sempre perguntava. Não é? Faz o povo pensar. Mexe. É isso?
Até a Lourdes Risonha ficou quieta, que é uma coisa difícil. Agora, ó, você não deve mudar, não. A gente gosta do sua alegria lusitana. Tá certo? Amanhã é você. Amanhã, gente, tem sotaque lusitano de alto nível. Entende? Agora, eu não posso prometer que eu não vou falar o sotaque. Porque às vezes eu não aguento e entro. Né? Você deixa, né? Você permite. Então deixa. Então tá. Não, o sotaque dela até é muito bonito, bacana. É bem ajustado. O dela é mais bacana do que o do Piccolo. Se de vê a diferença de onde é que um veio. De um veio, de onde ela veio, de onde ele veio. Agora, eu não sei como é que é o do Piccolo, de onde é. O dele é muito carregado. Tradução simultânea. Tradução simultânea. Às vezes é necessário. Professor Valdo, sim. Aqui. Sobre o campo, o senhor diferencia um campo de outro da mega euforização em que sentido? Por exemplo, como que o senhor caracterizaria o campo de hoje? Depende sempre do que eles estão fazendo com a energia. Que eles não desperdiçam nada, eles aproveitam tudo. Então, eles primeiro procuram equilibrar e harmonizar as 3 pessoas que chegam lá. Okay. Eles olham primeiro aquele que foi sorteado, depois vê os 2. Tá. Agora, depois disso, eles atuam naquilo que é necessário. Agora, às vezes eu vejo que fica consciência para eles fazerem uma intervenção. Como assim? Às vezes eu chego aqui e já tem gente esperando, como se fosse uma sala de espera. Tá. Entende? E são consciências vinculadas às 3 pessoas que estão ali? Às vezes é, mas às vezes não é não. Às vezes é vinculado àqueles que vão trabalhar no campo. Porque o campo aí não é nada da minha mega autorização, é uma parte só. Eu apenas faço, vamos dizer, o desencadeamento da coisa, o gatilho, eu detono. Okay. Entende? Com a minha energia, os amparadores, essa coisa toda. Mas o campo mesmo, às vezes, é formado com gente que é ligada ao povo que está aí, o processo do dia, isso varia muito. Hoje, por exemplo, essa energia que estava aí é acachapante, é devastadora. É aquilo que eu falei, você não consegue segurar. Ela é dominadora, irresistível. Não tem saída. Muito forte. Sim. Agora, é justamente por causa desse povo da natureza. Né? Chinês sabe mexer com energia. Né? Hein? E agora aqui já está muito assim assentado. É igualzinho, por exemplo, uma sala de cirurgia que eles funcionam lá há 10 anos. E ela está bem mantida. A manutenção aqui é boa. Isso é que é o mais importante, no caso, para montar um campo. Entende? Instalar um campo de energia. Agora, hoje, uma energia dessa, eu vou te contar. Dá vontade de você ficar e nadar nela o tempo todo, deixar tudo. Ao máximo. Agora, tem dia que você sente o campo mais com você. Entendeu? Tem outro dia que você sente a doação maior. Hoje havia as 2 coisas. Eu estava sentindo comigo e estava dando para os outros, ao mesmo tempo. É quando está assim, porque tem excesso, você está entendendo, de força. A eletricidade está além dos 21 dínamos da Itaipu, entendeu? Sobre isso, então, o senhor disse que tem vezes que o campo sai a partir do senhor e vezes que
Existe processo de doação. Que aqui o processo é mais grupal, né? Não é bem individual. Quando eu falo auto-mega euforização, é a minha, é da pessoa, entendeu? É egóica. Agora aqui não, devido a fazer um negócio público, não tem jeito. Outra coisa, tem uma pessoa que você está fazendo em torno da pessoa ali, isso aí é mais do que fazer um arco voltaico. Agora, a energia é muito engraçado, porque ela roda ali dentro, e o processo da egrégora, né, é muito forte. Então, a tendência da pessoa, às vezes, cada energia, ela vai assim, desendireita a coluna de todo mundo sem querer. Sabe como é que é? Fica tudo mais assim, mais ereto. Muita gente sente isso. Agora, tudo depende da sensibilidade de cada um no dia. Tem gente, por exemplo, que às vezes não foi preparada para a mega euforização. De uma hora para outra, a pessoa convidou, ela veio, ela não está preparada para aquilo. No normal dela, ela às vezes é até mais forte para sentir o campo do que naquele dia. Isso tudo ele tem que dar os descontos. Tudo depende do momento evolutivo da pessoa. Onde é que ela está? Um conjunto de fatores confluentes que faz aquela condição, entende? Agora, nesse tempo, nesses anos que a gente já tem aqui de mega euforização, a coisa já está consolidada, já está mantida, estabilizada, vamos dizer assim. Tem alguma, assim, você acha alguma consciência aqui, dessas aqui, que o senhor já fala aqui, que são conhecidas nossas, que já tem um rapport maior, que você vê que ela tem uma ligação direta com a quinta-feira, com a mega euforização? Não, a turma que toma conta do tertuliário é que olha muito isso. É o povo da Rosemary. Esse que trabalhar hoje é a turma dela. Agora, eu estava sentindo que eles viriam. Por isso que eu saí de manhã. Fui lá, eu falei aqui com a turma. É as primeiras amoras dessa safra. Eu comi hoje de manhã. São docinhas. Agora, o melhor da história. Eu aqueles cabos de fazer pintura dentro de um monte de folha que estava lá julgado. Aquilo lá devia estar há muito tempo. Eu senti que tinha alguma coisa lá, mexi assim, está um cabo daqueles de pintura, sabe como é que é? Aquele de rolo na frente que você passa assim. Está lá, o negócio está perfeito, tudo sujo. Alguém deixou. Agora, isso deve ter sido há alguns anos, eu não sei como. Ficou no meio, porque tem muita folha, né? É a macega, sabe como é que é? Agora, isso que eu achei lá. E trouxe o negócio, deixei lá, falei então com a nossa amiga, a Marlene, para ver lá, para dar prioridade. Eles vão usar aquilo, é só lavar, está perfeito. É como se fosse um cabo de vassoura que tem um rolo na frente, sabe o que é? Agora, aquilo ali não é lugar, no meio do mato. Alguém deve ter usado aquilo para pegar alguma fruta, alguma coisa ali. Porque isso foi lá no fundo do nosso quintal. Lá tem muita árvore, entende? Tem um monte de tipo de fruta aí atrás. Aproveitou para alguma coisa, agora deixou no chão, as folhas vieram e sepultaram. Entende? Tudo eu achei de manhã. Agora, por que foi? Porque, viu, das 2h30, para mim, foi um macaco. Entende que apareceu? Era 2h55. Eu anotei tudo. Fez aquele barulhão lá em cima do escritório. Agora eu saí lá para ver se tinha alguma coisa em cima. Não tem nada, está tudo limpo. Só pode ser um macaco, pelo seguinte, o gato que está andando por aí, ele sobe lá. Mas veja, não tem nada para fazer barulho. Agora, macaco é que carrega as coisas. Ele deve ter pego alguma coisa, levou, atirou, como não tem fruta. Esquentou também, né? Ele saiu, agora ele voltou. Para mim era ele que estava aí. Agora, 2h55, foi só uma vez. Ele deve ter julgado. Eu procurei assim no chão para ver o que é que tinha, mas não vi nada. Porque também o lugar está sujo. Tem muito material. Você falou que ele come a fruta, não gosta e joga. Pois é, mas ele agora não tem fruta. Quer dizer, ele pegou alguma coisa. Devia estar com alguma coisa na mão. Um galho, alguma coisa, eu não sei o quê. Professora, só então para mim compreender, essa diferença de percepção de um campo de mega euforização para os outros tem a ver com a percepção da pessoa?
Porque tem vezes que o campo Na parece hora. mais tátil, E outra mais coisa, a elástico, percepção mais da pessoa na hora, dentro do processo ali dentro. Ok. Cada dia pode ser diferente do outro. Possível Hoje, por diferença, exemplo, foi céu de brigadeiro e mar de almirante. Está uma maravilha. Agora, com essa turma da natureza, que são esses chineses da Rose Garden. Agora, varia muito, né? De dia para dia. Às vezes você já foi lá para limpar, né? E seu projeto estava lá Já. e aquele dia não está boa. Você também se orientava. Não, mas agora eu não vejo, não. O ambiente está muito bom lá. Está bem. Outra coisa, dá uma pena você olhar assim, ó, a moreira alta, estão tudo carregadas. Eu começo que estava embaixo. Mas dá vontade de você chegar lá e colocar alguma coisa embaixo. Pois é, o macaco. Agora, eu, para mim, o macaco devia estar atrás de alguma coisa lá. Outra coisa, eles agora vão cortar de novo, porque está em cima das antenas. Eles vão cortar, pois eles vão cortar, que a minha lá já está crescendo. Agora, ali perto de casa cresce demais, as árvores todas. Todo mundo sabe disso, já sabe. Olha, então eu espero agora que o Michel Chaves, viu, nós esperamos mais uns 300 verbetes da sua parte, tá certo? Estamos aí, viu? Você pode, quando você quiser e puder, você aparece para defender o verbete aqui pessoalmente, que o povo quer ver sua cara também. Ele já fez até agora com esse, parece que é o terceiro, viu? É uma vergonha que vocês estão aqui, o homem está lá em São Paulo defendendo o verbete, já tem 3. E muitos de vocês não tem nenhum. Olhem bem, hein? Olha isso. Nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 87 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais e 14 perguntas online. Os recados hoje são da Isabel, da Jornada da Saúde, a Mércia sobre o curso Poliglotismo Parapsíquico, o Ercílio sobre o Fórum de Paradireito, a Maria Isabel sobre o encontro do Colégio Invisível da Cosmoeticologia e a Sandra sobre o curso Fundamentos da Conviviologia. Agora com vocês, Eliana, sobre o programa Amigos. Boa tarde. Pessoal, não é segredo para ninguém a meta do programa Amigos de 500 associados. Nós já passamos dos 450. Mas para manter este número e chegar aos 500, é preciso que os amigos com as assinaturas vencidas continuem sendo amigos, ou seja, renovem a sua assinatura. E hoje está mais fácil ainda, porque o cartão Mastercard também já admite 12 parcelas. Então, os cartões Visa, Mastercard, Amex, em 12 vezes. É fácil, né? Acho que dá para um pouquinho de jeito todo mundo aí ser amigo da enciclopédia e continuar sendo amigo e renovando a assinatura. E não perca, no dia 19, vai ter um sorteio extra especial com uma vaga na Semana da Saúde do OIC e uma vaga no projeção, na imersão Projeto Terapia, que a Isabel já vai dar mais detalhes agora. Obrigada. De 31 de agosto a 9 de setembro, nós vamos ter a 5ª Semana da Saúde Holossomática da Cognópolis. Inicia, então, com a imersão progestoterápica, tá? Do dia 31 ao dia 2. Depois nós temos, então, várias parcerias com as ICs, né? Depois do curso de campo. E teremos teremos a 7ª Jornada da Saúde e o 6º Simpósio de Autoconsciência Terapia, que são eventos científicos da OIC, que terão uma terpensina e autocientificidade aplicada à saúde. Também nós vamos ter o lançamento da primeira revista científica da Consciência Terapia. Para maiores detalhes, vocês podem entrar no cursos@oic.org.br e no telefone 45 30 25 14 04. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da ACIP, a Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, convidamos você a participar do curso Poliglotismo Parapsíquico.
Entenda como utilizar as línguas estrangeiras em favor do autodesenvolvimento parapsíquico. Este curso será realizado no dia 26 de agosto, na sede da ACIP, no Polo Discernimento. Maiores informações poderão ser adquiridas na própria sede da ACIP a partir das 15 horas ou pelos telefones 45 2102 1421. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar vocês para o Fórum para Direitologia, que começa amanhã. E gostaria de fazer um convite especial no sábado, às 16h20. Eu, Ercílio Lau e a professora Gorete Lopes, vamos estar falando aí da importância da compreensão da vivência da pacificação íntima e a responsabilidade íntima com esse processo em prol da paz coletiva. Então, eu gostaria de convidar a quem tem alguma afinidade com esse tema e aos que não têm também, para que possam desenvolver, né? Então, eu gostaria que compareçam, né, no sábado, para que a gente possa estar aprofundando o debate aí desse tema, que é de muita importância aí para toda a nossa comunidade conscienciológica. Tá? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Estamos convidando para o 16º Encontro da Cosmoética, do Colégio Invisível de Cosmoeticologia. Quem quiser apresentar algum trabalho neste tema, envie para sicosmoeticologia@gmail.com até 31 de agosto. Será no período de 2 a 7 de outubro, no Polo Discernimento. Então, estamos abertos às inscrições. Boa tarde a todos. O Colégio Invisível da Conviviologia e o CEEC convidam para o curso Fundamentos da Conviviologia, que irá ocorrer agora no dia 24, 25 e 26 de agosto. Nós vamos destacar hoje, mais uma vez, o campo bioenergético que vai ocorrer no domingo, sobre a conviviologia e a paraconviviologia, com os epicons Hernande Leite e Marina Tomás. Além desse campo, nós teremos várias aulas com especialistas na conviviologia, na fitoconviviologia e na zooconviviologia. Então, estão todos convidados, podem fazer inscrições pelo telefone 45 3525 2652 ou pelo e-mail ceec@ceec.org. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Educação Despertológica, a especialidade Reeducaciologia, de autoria da professora Lourdes Sá. Obrigado pela sua presença e até amanhã.